Olá, meu nome é Gustavo Moser. Essa é a primeira tarefa da disciplina EMP 1120, do professor Luiz Felipe, e a gente está falando sobre organizações descentralizadas, e eu acho que é um tema muito interessante. Estou bastante animado e empolgado, assim como tenho visto também outras pessoas, e espero que a gente possa aprender muito junto aí, né, durante essa disciplina. Eu estou fazendo o trio juntamente com o Felipe Junqueira e o João Vitor Galego. E nessa primeira tarefa a gente resolveu dividir aí o tema em três partes, né? O Bitcoin, as moedas digitais, né? As criptomoedas e o blockchain. E cada um se dedicou aí um pouco mais na parte de pesquisa. A gente juntou todo esse conteúdo, a gente fez sugestões, nós três, assim, o que a gente podia falar, o que era importante, o que não era, e aí cada um ficou responsável por documentar aí a nossa opinião, a nossa explicação sobre o que são esses conceitos e quais são os debates que rolam em torno deles. Eu vou falar um pouco mais sobre o Bitcoin aqui através de um vídeo, que eu acho que é a forma como eu fiquei mais à vontade. O Felipe ia escrever isso, o João também vai fazer lá do modo como ele se sentir mais confortável, mas a gente vai sinalizar direitinho lá no EAD, tudo certinho, e a gente vai colocar lá a tarefa conforme ela foi solicitada pra gente. Bem, eu vou começar falando um pouco sobre o Bitcoin. Primeiro eu vou falar um pouco como funciona o Bitcoin e depois eu vou falar um pouco sobre as discussões que existem em torno do Bitcoin, que eu acho que é interessante a gente levantar alguns pontos. De forma bem sucinta, direta, vou falar um pouco agora como funciona o Bitcoin. O Bitcoin ele se caracteriza por ser uma moeda totalmente digital e descentralizada. Então ela é uma moeda digital porque essas transações ocorrem online. Todas as transações que ocorrem, elas são verificadas e registradas todas através da internet, e ela é uma moeda descentralizada porque não existe nenhum intermediário entre as transações que ocorrem. Então nós temos quem está oferecendo o serviço ou um produto e a outra parte quem está consumindo esse serviço, esse produto, e essa transação ocorre de maneira direta, não existe nenhum intermediário aí no meio, nenhum banco, nenhuma operadora de crédito, não existe nenhuma instituição regulando isso. Na verdade, isso tudo ocorre de maneira totalmente online, descentralizada, através de um único local chamado de blockchain. O blockchain é onde ficam armazenados todas essas transações que ocorrem com bitcoins. Então é o seguinte: quando alguma pessoa está ofertando algum produto e serviço e outra pessoa vai consumir, existe uma transação, uma troca de bitcoins ali online entre elas. Cada uma possui um código pessoal e cada transação também possui um código único dessa transação. Quando essa transação ocorre, essa transação ela é colocada lá no blockchain, de forma que todos os outros possam ter acesso a essa transação que ocorreu. Ela pode ser mantida anônima, de acordo com o interesse aí das pessoas que estão realizando a transação, ou ela pode ser aberta. Você pode também não mantê-la anônima, mas essa é uma opção que fica a cargo do usuário, e acho que é até um ponto de discussão que eu vou levantar aí um pouco mais na frente no vídeo. Essas transações ficam lá online e elas são avaliadas e registradas por mineradores de bitcoins. O que vem a ser esses mineradores? Esses mineradores são computadores que são colocados na rede para poder aprovar e legitimar essas transações, e em troca disso eles geram novos bitcoins para o sistema. Então a única forma de se criar novos bitcoins é através da mineração, que são justamente esses computadores que avaliam essas transações. Com o Bitcoin hoje em dia você já pode comprar muitos produtos, muitos serviços. Existe muita gente que já aceita esse Bitcoin. Inclusive existem aí grandes operadoras de crédito, bandeiras, que também já fazem essa troca de Bitcoin. Grandes sites, WordPress, por exemplo, também já aceita Bitcoin. Então existem também muitas comunidades, pequenos empreendedores, muita gente. Acho que essa comunidade do Bitcoin já tem se difundido bastante aí lá desde 2011, 2012. Então nós já temos em 2016 4 anos, né, que se passaram. Então
Então, esse movimento vem ganhando visibilidade, vem ganhando força. E uma outra característica muito interessante do Bitcoin é que ele é um software totalmente open source. Então, qualquer pessoa que queira olhar como funciona o software, entrar lá, ver os códigos, a pessoa pode entrar, pode ver, pode sugerir melhorias, e isso é muito interessante. Isso passa uma transparência para todo o sistema, para todo o processo muito grande, e eu acho que é uma das principais vantagens, né, do Bitcoin, não só do Bitcoin também, como todas essas outras moedas digitais e todos esses movimentos de economia descentralizada que tem surgido aí nos últimos anos. Eu particularmente acho muito legal o Bitcoin e acho muito interessante, acho que são novas formas de tornar o mercado mais educativo, e qualquer iniciativa de tornar o mercado mais educativo e menos opressor, eu acho que é muito válida, e eu vou levantar esse ponto aí nos próximos tópicos das discussões em torno do Bitcoin, que eu vou falar um pouco mais na frente. Então, bem, termino aqui a minha caracterização do Bitcoin, ou seja, a explicação de como funciona o que é o Bitcoin. Eu acho que hoje em dia já é muito mais fácil de se entender do que alguns anos atrás, até porque a gente já tem muita coisa da economia compartilhada aí que ganhou muita visibilidade, como Airbnb, Uber e outros serviços do tipo, que eu acho que as pessoas já estão se familiarizando mais com essa economia, dessa ligação de quem está ofertando o serviço e quem está consumindo, mas eu acho que a economia descentralizada, as organizações descentralizadas ainda é um passo além, porque você retira qualquer intermediário que tem aí no meio. Então eu acho que essa é a principal característica não só do Bitcoin, como dessas organizações descentralizadas. Bem, já falei aí agora das características do Bitcoin, vou agora levantar algumas discussões que existem em torno do Bitcoin, que eu acho que é legal já levantar, e acho que vai ser muito mais rico quando a gente puder discutir esses pontos em grupo, na turma. Então eu acho que o primeiro ponto que eu tenho a ressaltar assim, do Bitcoin é que o Bitcoin abre um caminho enorme para a inovação, e isso é muito legal. Como eu falei agora um pouco anteriormente, o Bitcoin, e assim como as outras iniciativas aí dessa economia descentralizada, elas tornam o mercado mais educativo. Porque na medida que você dá acesso a todas as pessoas a esse mercado, elas têm acesso, são processos, são sistemas transparentes, onde elas conseguem entender como eles funcionam e conseguem entender qual é a lógica por trás deles, e de maneira bem simples e bem direta. Eu acho que isso abre espaço para inovações, porque as pessoas têm que se preocupar menos com questões regulatórias, com o que pode, com o que não pode, tentando entender complexidades do sistema, e isso permite com que essas pessoas dediquem maior parte do seu tempo e energia para criar novos valores para outras pessoas, para gerar inovação. Então eu acho que esse é o primeiro ponto muito interessante. Quando você dá acesso ao mercado a muitas pessoas de maneira simples, rápida e direta, você gera muita inovação. Então, e você torna o mercado muito educativo. Então eu acho que esse é um ponto essencial. Ele deixa de ser restritivo apenas para as pessoas que entendem e que têm acesso a informações mais complexas, e ele passa a ser educativo, porque na medida que não existem essas informações ocultas, não existe essa complexidade, mais pessoas conseguem entrar e conseguem entender e conseguem gerar inovação. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, talvez um dos principais aí, do Bitcoin e dessas outras organizações. Eu acho que o segundo ponto muito interessante é que, ao tirar esses intermediários, você torna o sistema mais justo e transparente. Então você retira o poder de algumas peças, de algumas engrenagens do sistema, e você distribui esse poder entre todas as outras pessoas que participam do sistema, dando mais voz ativa para essas outras pessoas participarem colaborativamente, e tirando, de certa forma, alguns mecanismos de opressão que acabam surgindo dentro desses sistemas. Então existem aí hoje inúmeras críticas aí ao sistema capitalista, dessas grandes empresas e de grandes instituições e órgãos reguladores de certos mercados, e realmente acaba se criando sim uma certa opressão pela quantidade de poder que esses elementos ou essas engrenagens acumulam. Então acaba sendo natural
E isso ocorre também com o Estado, por exemplo, e diversas outras instituições da nossa sociedade. Então, na medida que você está tirando esse intermediário, você está colocando direto essas transações peer-to-peer, eu acho que isso enriquece muito e dá muita transparência e justiça a todo o sistema. Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante também. Outra coisa, outro terceiro ponto que eu queria levantar aqui é que muito diz respeito à segurança. E acho que talvez esse é um dos pontos mais delicados, assim, acho que é pela parte onde o Bitcoin mais tem apanhado, não só Bitcoins como outras moedas digitais, mas eu acho que tem servido também para fortalecer essas moedas. Muito se critica a utilização que ocorre do Bitcoin e dessas outras moedas. Infelizmente existem pessoas que praticam atividades ilícitas aí, como lavagem de dinheiro e vendas de drogas e material bélico também, armas e outras coisas. E infelizmente a mesma privacidade que o Bitcoin fornece, que pode ser usada para o bem, acaba sendo às vezes utilizada, né, para o mal, acaba sendo utilizada de maneira ilícita. Eu acho que isso é ruim. Entretanto, eu acho que isso não fere o Bitcoin, não fere essas organizações descentralizadas, porque não existe nenhum sistema na nossa sociedade que não é utilizado de maneira corrompida. Então, assim como a internet, assim como os estados, assim como os mercados financeiros são também utilizados às vezes de maneira corrupta, de maneira ilícita, infelizmente o Bitcoin também é utilizado. Então, eu acho que a gente não pode sacrificar todo um movimento, sacrificar toda uma iniciativa que é brilhante, simplesmente que algumas pessoas têm usado. Eu acho que a gente tem que sempre buscar mecanismos de tornar o sistema mais seguro, todo o processo mais seguro, porque aí está um ponto muito importante do Bitcoin na questão da segurança. Porque assim como qualquer outra moeda, a base do Bitcoin ela é a credibilidade, é a confiança das pessoas. As pessoas acreditam que existe um valor naquela moeda. E à medida que você torna o processo cada vez mais seguro, mais pessoas vão confiar e enxergar valor naquela moeda, no Bitcoin no caso. Então eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente deve sempre discutir e estar atento. Porque também, por outro lado, se as pessoas deixarem de confiar e dar credibilidade, a moeda vai perdendo seu valor. Então eu acho que esse é um ponto essencial, assim, é uma discussão acho muito interessante. Até vou me interessar por mais leituras nessa área, nesse ponto do Bitcoin, porque eu também estou começando a mergulhar nesse assunto agora também. Para mim é tudo muito novo também. Um quarto ponto da discussão aí que eu acho que caminha junto com essa questão da segurança é o anonimato aí das transações. Eu acho que essa questão de você poder manter uma transação anônima, a sua privacidade, eu acho que isso é muito interessante também. A gente vive num mundo hoje onde a nossa privacidade é cada vez mais assediada e a gente está criando novos mecanismos onde a gente consegue preservar a nossa privacidade, a nossa vida particular. Eu acho que isso é muito interessante. Entretanto, é essa questão da segurança que eu tenho dito. Até que ponto a privacidade é mais importante que a segurança? Será que realmente, como sociedade, a gente tem que abrir mão um pouco mais da nossa privacidade para ganhar em segurança? Ou não vale a pena abrir mão dessa privacidade em prol da segurança? Então a gente vai querer manter a nossa privacidade e correr mais riscos. Eu acho que esse é um dilema que a gente tem que discutir abertamente e eu acho que é um ponto muito interessante. Aí o quarto ponto que eu levantei. E eu acho que o quinto ponto já é um ponto um pouco mais técnico, do pouco que eu li, que diz respeito um pouco à elasticidade da moeda. Pelo fato do Bitcoin ter uma quantidade limitada de moedas, se eu não me engano é 21 milhões de Bitcoins, é o limite. Eu não sei se realmente é esse número, foi o que eu vi aqui. A gente corre um risco sério aí porque a moeda não possui uma elasticidade a longo prazo. Então eu acho que a gente viu isso acontecer com o dólar, por exemplo, quando a gente tinha lá a época de colheita, né, os Estados Unidos, que é o país lá que é o país que possui o dólar, né? Na época era um país predominantemente agrícola, de atividade predominante agrícola, e quando havia a época da colheita e essa colheita precisava ser vendida, ofertada, sempre havia uma escassez de moeda e aí isso gerava deflação.
e muitas das vezes gerava crise financeira e, bem, desespero e era muito ruim, né, para a sociedade, até que resolveram, porque até então o dólar era lastreado pelo ouro. Então, o dólar não deixou de ser somente lastreado pelo ouro e foi criado o Banco Central para que se pudesse emitir moeda e para que essa moeda, para que não houvesse mais esse problema de deflação. Então, você ter uma instituição onde essas moedas possam ser emitidas, isso tem a sua vantagem no sentido de que impede a deflação. Então essa elasticidade da moeda é importante por esse lado. Entretanto, existe o outro lado de você ter um órgão, uma instituição que centraliza essa emissão de moedas, que é o lado dele poder decidir de ser utilizado por interesses ali de alguns grupos e infelizmente atingir toda uma população, uma sociedade, sem que muitas pessoas não participem desse processo decisório ou não concordem. Então é aquela questão que a gente tinha falado da transparência, do processo. Então eu acho que essa é a grande desvantagem e é o que tem feito as pessoas estarem cansadas, né, desse sistema aí financeiro tradicional e globalizado e centralizado. Então tem esses dois lados. Então eu acho que é um problema sim do Bitcoin, essa questão da inelasticidade da moeda. Eu acho que a moeda para ser saudável a longo prazo, ela tem que ser um pouco mais elástica. Entretanto, isso tem que ser debatido. E no caminho não é criar um banco central como existe nos sistemas financeiros globais, senão o Bitcoin passa a ser mais uma moeda assim como as outras. E a lógica, a ideia não é essa. Então eu acho que a gente tem que levantar esse debate da elasticidade da moeda, porque é um debate um pouco mais técnico, mas eu acredito ser importante também para a saúde do Bitcoin a longo prazo. Esse então foi o nosso vídeo explicando um pouco como é que funciona o Bitcoin e já levantando aí alguns assuntos, algumas discussões muito interessantes em torno do Bitcoin. Espero que tenha sido interessante, que dê para entender bem o conceito do Bitcoin. E estou ansioso aí pelo nosso encontro no dia 8 de outubro para a gente poder debater um pouco mais pessoalmente, ouvir outras opiniões e poder abrir a nossa mente em relação a esse assunto, que é um assunto tão interessante e que eu enxergo que é o futuro aí, da nossa sociedade. Organizações descentralizadas, transparentes e mais justas, gerando sempre mais inovação e defendendo o empreendedorismo. Que eu acho que é muito importante e deve ser sempre valorizado aí, por todos nós. Esse trabalho, só para relembrar, está sendo feito em trio, entre eu, Felipe e o João Vitor. A gente debateu, esses foram os pontos que a gente achou mais importantes. E muito obrigado pela atenção. Valeu!